Olá, está no ar o ElevaCast. Um canal de autoconhecimento, consciência e evolução real. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar num clássico, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. E vamos olhar para ele com uma lente um pouco diferente, né? Cruzando com psicologia, neurociência e a nossa experiência de vida. O ElevaCast é apresentado pela HD Eleva, uma marca que nasce da jornada do Diogo Criativo, elevar o corpo, firmar a mente e expandir o espírito. Se isso faz sentido para quem nos ouve, fica com a gente. Corpo forte, Mente firme, espírito elevado. bora! Bora! Vamos começar nossa análise num cenário que parece muito antigo, mas que na verdade é super atual. A antiga Babilônia. A cidade mais rica do mundo na época. Ouro, jardins suspensos, uma opulência inacreditável. E bem no meio disso tudo a gente encontra dois amigos, Bansir, que faz carruagens, e Kobe, que é músico. E eles são ótimos no que fazem, sabe? Trabalham muito. Mas a cena inicial é a mesma de sempre. Os dois se queixando que as bolsas deles estão sempre vazias. E a angústia é real. O Bansir até conta de um sonho que ele teve em que era rico, sentiu o peso das moedas e a raiva que deu quando ele acordou para a realidade dele. O que me pega nesse começo é que o problema não é falta de talento, não é preguiça. Não, de jeito nenhum. Eles são super produtivos. O problema é outro. Eles mesmos chegam nessa conclusão, né? Eles se perguntam, por que a gente não consegue ter mais do que o mínimo para sobreviver? E a resposta que eles encontram é brutalmente honesta. Sim, eles percebem que nunca buscaram a riqueza de verdade. Só trabalharam esperando que, sei lá, os deuses fossem recompensá-los. E isso é um gatilho psicológico clássico. É um viés cognitivo que a gente vê até hoje. Qual seria? O da justificação pelo esforço. A gente acredita que só por trabalhar duro, a prosperidade deveria vir como um passe de mágica. É a armadilha do hustle, da cultura do esforço a todo custo. E a verdade, como eles descobrem, é que esforço sem estratégia... É correr numa esteira. Você gasta uma energia danada para não sair do lugar. A virada de chave deles é justamente essa. Não é decidir trabalhar mais. Não. É decidir buscar conhecimento. É sair da passividade e ir para a ação. E é aí que eles decidem procurar a única pessoa que parece ter a resposta. A Arcade, o homem mais rico da Babilônia. A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de moedas de ouro é: o que o Arcade sabe que eles não sabem? Exato. E a história do Arcade é o centro de tudo. Ele conta que também começou do zero. Era um escriba, né? Passava horas e horas gravando textos em tabuinhas de argila por um salário. Miserável. Mais diferente dos amigos, ele tinha uma determinação, quase uma obsessão em ficar rico. E ele sabia que para isso precisava de sabedoria, não só de mais trabalho. E aí surge a oportunidade. Um homem muito rico, o Algamish, encomenda um trabalho com um prazo impossível. E o Arcade, muito esperto, não vê ali só um trabalho extra. Ele vê uma moda de troca. Ele faz uma proposta. Eu trabalho a noite toda e te entrego tudo de manhã se você me ensinar como ficar rico. Genial. Ele trocou o tempo dele por conhecimento. E a lição que o Algamish dá é o pilar de todo o livro. A regra número 1. Que é? Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. Parece tão simples que chega a ser bobo, né? Guarde uma parte do que você ganha. Mas o jeito que ele coloca a coisa é que muda tudo. Ele não fala para guardar o que sobrar. Não, ele fala em se pagar primeiro. Antes de pagar o padeiro, o sapateiro, qualquer um. Primeiro você tira a sua parte. É uma inversão total de prioridades. E psicologicamente isso é muito poderoso. Você manda uma mensagem para o seu cérebro de que o seu futuro é a prioridade número 1, não é resto. É a semente da árvore da riqueza, como ele diz. Exato. Mas claro, aprender a regra é uma coisa, aplicar é outra história. E o Arcade tropeça bastante. E os erros dele ensinam talvez até mais que os acertos. No primeiro ano, ele segue a regra, guarda 1/10 de tudo. E aí vem a primeira tentação. Ele pega tudo que economizou e entrega para um amigo, o Asmur. Um fabricante de tijolos. Isso. Para ele viajar e comprar joias raras na Fenícia, para revender. O plano parecia ótimo. Só que o Asmur volta com um monte de caco de vidro. Foi enganado. Totalmente. E o erro do Arcade aí é um clássico. Ele saiu do círculo de competência dele.
O Asmur entende de tijolo, não de joia. A lição que o Algames dá depois é uma pergunta retórica fantástica, né? Sim. Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? É sobre buscar conselho com quem realmente entende do assunto. Mas o Arcade não desiste. Começa de novo, guarda dinheiro e dessa vez investe melhor. Empresta para um fabricante de escudos, o Agar. E aí sim o dinheiro dele começa a trabalhar. Ele recebe juros. Mas vem o segundo erro. Assim que os primeiros lucros aparecem, o que ele faz? Ele torra tudo. Dá uma festa, compra uma túnica chique, a gratificação instantânea falando mais alto. Exato. E aí a bronca do Algamish é ainda mais dura. Ele diz: você está comendo os filhos de suas economias. Uma imagem fortíssima. É o cérebro querendo a recompensa agora, né? O prazer imediato. Totalmente. É o sistema de recompensa do cérebro. A grande lição ali é treinar o nosso lado racional para adiar essa recompensa, para fazer com que os filhos das economias também tenham filhos. É o famoso juro composto. É o exército de moedas de ouro trabalhando para você. O que me parece incrivelmente mais difícil hoje em dia. Na Babilônia, a tentação era uma túnica. Hoje, a tentação está a um clique de distância. Com certeza. E o livro dá uma dica para isso, numa outra parte, nas 7 soluções para uma bolsa vazia. Que é quando o rei pede para o Arcade ensinar o povo. Isso. A primeira solução é essa de guardar 10%, mas a segunda é: controlem seus gastos. E a frase-chave ali é que as despesas necessárias sempre crescerão para se igualar aos nossos rendimentos. É a versão babilônica da lei de Parkinson financeira. Você ganha um aumento e magicamente suas necessidades também aumentam. E você continua no mesmo lugar, só que com contas mais caras. A solução do Arcade é criar um orçamento, diferenciar desejo de necessidade. Do ponto de vista da neurociência, isso faz todo sentido. Faz, porque combate a fadiga de decisão. Se a todo momento você precisa decidir se pode gastar ou não, seu cérebro cansa. Um orçamento automatiza isso. Você não precisa de força de vontade o tempo todo. Precisa de um sistema. Um sistema que leva à terceira solução. Multipliquem seus rendimentos. Depois de guardar e controlar, o dinheiro tem que trabalhar. E aí ele conta aquela história do fazendeiro. Impressionante. Investe 10 moedas de prata para o filho recém-nascido. E 50 anos depois, sem adicionar mais nada, só reinvestindo os juros, as 10 moedas viraram 167. É quase 17 vezes o valor. E o incrível é que esses 3 princípios, poupar, orçar e investir para ter juros compostos, são a base de tudo em finanças pessoais até hoje. Nada mudou. Nada. A regra dos 10% é o investimento automático. O orçamento é o app de finanças no celular. Arcade definiu riqueza como uma renda constante fluindo para sua bolsa, esteja a pessoa trabalhando ou viajando. É a definição de renda passiva. E essa sabedoria testada na geração seguinte, com a história do Nomassir, o filho do Arcade. Um teste fascinante. O pai não dá a fortuna de mão beijada. Ele dá um saco de ouro e... uma tabuinha de argila com as 5 leis de ouro. Exato. Ele dá o capital e o manual de instruções. E, claro, o Nomassir ignora o manual. E o desastre é imediato. E em dose dupla. Primeiro, ele aposta numa corrida de cavalos que era uma fraude. Perde quase tudo. Depois, entra numa sociedade furada com um amigo para abrir uma loja. E o cara era um péssimo administrador. E aí ele quebra de vez. Ele comete os erros clássicos descritos nas próprias leis que ele não leu. A Lei 4 diz que o ouro foge de quem o emprega em negócios que não conhece. Corrida de cavalo. E a Lei 5, que o ouro escapa de quem força ganhos impossíveis, os esquemas de enriquecimento rápido. É um alerta de milênios. E é só no fundo do poço, sozinho, sem um tostão, que ele finalmente lê a tabuinha. E ali a vida dele muda. Ele começa do zero. Arruma um emprego, guarda 10%, investe com cautela buscando conselho. E 10 anos depois, ele volta para a casa do pai com 3 sacos de ouro. A jornada dele é uma metáfora poderosa. O dinheiro pode ser perdido, a sabedoria, não. Uma vez que você aprende, você reconstrói. As 5 leis são basicamente um manual de gestão de risco. Exatamente. E super relevante hoje, com tanto especialista de internet, com criptomoeda milagrosa. A Lei 5 é um antídoto para o FOMO, o medo de ficar de fora, que leva tanta gente a perder tudo.
Isso me leva a outro ponto do livro. A sorte. Eles debatem isso no Templo do Saber. E a conclusão é ótima. Sorte não é um acaso. É o resultado de aproveitar uma boa oportunidade. Eles dizem que as oportunidades estão aí para todo mundo, mas poucos aproveitam. E aí o livro introduz uma figura-chave, o procrastinador. Aquela pessoa que vê a oportunidade, concorda que é boa, mas... Hesita, vou esperar um momento melhor, preciso pensar mais um pouco. E enquanto ela pensa, a oportunidade passa. É a clássica paralisia por análise. Quem nunca, né? Passar semanas pesquisando o melhor investimento e, no fim, Não aplicar em nada. Perdeu o bonde. O livro diz que a boa sorte favorece os homens de ação. não a ação imprudente do Nomacir no começo. Não, a ação calculada, de quem se preparou, acumulou conhecimento e está pronto para agir. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central do livro, seriam 2 pilares. Quais seriam? Disciplina, que é essa parte mecânica de se pagar primeiro, de controlar os gastos. E sabedoria, que é a parte estratégica, de investir com cautela, buscar conselhos e não procrastinar. É isso, os princípios são surpreendentemente simples e atemporais. O que nos leva a uma reflexão final, né? Uma provocação. Manda. O livro sugere que a riqueza é quase uma consequência matemática de seguir um sistema. Não é sorte, não é um talento especial. Se as regras são tão diretas, tão antigas, a pergunta que fica é: o que, na nossa psicologia moderna, na nossa sociedade, nos impede de seguir isso? A complexidade da vida de hoje, com tanta opção de consumo, pressão social, instabilidade, isso é uma barreira real ou, no fundo, é uma desculpa sofisticada que a gente usa para não aplicar uma sabedoria que, na verdade, é brutalmente simples? Se esse episódio te ajudou a se elevar, deixa seu comentário e compartilhe a sua experiência. Sua consciência em movimento fortalece essa comunidade. Obrigada por estar aqui. Corpo forte, Mente firme. espírito elevado.